Ela entrou pela porta principal sem avisar ninguém. Simples, discreta, invisível. O que ninguém ali imaginou foi que a mulher que fizeram esperar na recepção era a dona de tudo aquilo, e que aquele dia mudaria a vida de todos para sempre. Ela chegou sem anunciar, sem motorista na porta, sem secretária abrindo passagem, sem o tipo de presença que faz as pessoas pararem o que estão fazendo e endireitarem a postura. Isabella Drummond entrou pela porta principal da vantagem corporativa como qualquer outra pessoa entraria, pela calçada, a pé, com uma pasta simples debaixo do braço e um olhar que observava tudo sem revelar nada. Era exatamente assim que ela queria. Semanas antes, um envelope havia chegado às suas mãos, sem remetente. Dentro, 3 folhas escritas à mão com letra miúda e trêmula, como de alguém que tinha medo de ser reconhecido. O conteúdo daquelas folhas a manteve acordada por noites seguidas. Relatos de funcionários tratados com descaso, de clientes ignorados, de uma cultura instalada silenciosamente no coração da empresa que ela havia construído com as próprias mãos ao longo de anos, uma cultura que ela nunca autorizou e nunca imaginou que pudesse existir ali dentro. Então, ela decidiu ver com os próprios olhos, sem avisar ninguém, sem enviar advogados ou auditores. Ela mesma, discreta, com a pasta, o olhar quieto e a memória viva de quem passou anos dentro daquela empresa antes de sair para comandar de longe. Queria sentir o que um visitante comum sentiria ao cruzar aquela porta. O que ela sentiu, nos primeiros 30 segundos, foi exatamente isso. Invisível. A recepção da vantagem corporativa era ampla, fria e envidraçada. Bancada comprida, logo iluminado na parede, vasos com plantas que alguém havia escolhido mais pelo visual do que pela vida. 2 recepcionistas trabalhavam ali, mas apenas uma ergueu os olhos na direção de Isabella quando ela se aproximou. E esse olhar durou menos de 1 segundo antes de voltar para a tela do computador. Isabella chegou à bancada. Esperou. A recepcionista, cujo crachá dizia Camila Rezende, continuava digitando, os dedos no teclado como se nada ao redor existisse. Não era o tipo de pessoa que fingia não ver. Era o tipo que genuinamente não considerava necessário olhar. Isabella esperou mais um momento. Depois disse, com a voz calma de quem tem paciência construída ao longo de muitas batalhas: "Boa tarde. Eu gostaria de falar com alguém da diretoria, por favor." Camila ergueu os olhos devagar, como se o esforço custasse algo precioso. Olhou para Isabella de cima a baixo, para a pasta simples, para o casaco sem marca visível, para as mãos sem acessórios chamativos, e fez o tipo de avaliação silenciosa que leva 2 segundos e dura uma vida inteira na memória de quem a recebe. "A senhora tem agendamento?" "Não tenho." Camila voltou os olhos para a tela. "Sem agendamento não consigo encaminhar para a diretoria. O senhor Rodrigo Mascarenhas não recebe visitas sem marcação prévia." "Compreendo, mas é um assunto urgente. Posso aguardar enquanto a senhora avisa que estou aqui?" Camila respirou fundo como quem explica algo pela 10ª vez no mesmo dia. "Não funciona assim. A senhora precisa ligar para o contato no site institucional, solicitar uma reunião formal e aguardar o retorno em até 10 dias úteis." Isabella assentiu levemente. 10 dias úteis. "Isso. Eu entendo o processo", Isabella disse, mantendo o mesmo tom. "Mas gostaria apenas que a senhora passasse uma mensagem ao senhor Rodrigo, dizendo que estou aqui. Somente o nome. Isabella Drummond. Ele decide se recebe ou não." Camila parou de digitar. Ergueu os olhos com uma expressão diferente desta vez. Não de respeito, mas de impaciência mal disfarçada, como quem foi interrompida no meio de algo importante para ouvir algo que claramente não merecia atenção. "Já expliquei o procedimento. Sem agendamento não tem como. Se a senhora quiser, pode pegar uma senha e aguardar no setor de atendimento geral." Fez um gesto vago em direção a uma fileira de cadeiras de plástico alinhadas na lateral da recepção, longe da bancada, longe do movimento, longe de qualquer lugar que dissesse: "Você importa." Mas o tempo de espera hoje está em torno de 1h30. 1h30, nas cadeiras de plástico do atendimento geral. Isabella olhou para aquelas cadeiras. Depois olhou para o logo iluminado na parede. Aquele símbolo que ela mesma havia desenhado num guardanapo numa tarde em que estava sentada no chão de um escritório alugado,
com 3 funcionários e um sonho que parecia grande demais para caber naquele espaço pequeno. Ela pegou a senha, sentou. O corredor interno da vantagem corporativa estava movimentado naquele horário. Funcionários cruzavam com pastas e tablets, falavam em grupos, se cumprimentavam com a familiaridade de quem convive todo dia. Nenhum deles parou para olhar para a mulher sentada nas cadeiras de plástico com uma pasta no colo, e o olhar percorrendo cada detalhe daquele ambiente como quem lê um livro que conhece de cor, mas encontrou páginas que alguém trocou sem pedir licença. Lara Fontes foi a primeira a notar. Ela havia passado pela recepção por acaso, saía para buscar um documento no andar de baixo, quando viu aquela cena. A mulher sozinha na cadeira de plástico, o número na mão, o olhar quieto que não combinava com resignação nem com impaciência. Havia algo naquela postura que prendeu a atenção de Lara por um segundo a mais que o necessário. Uma serenidade estranha. O tipo de calma que não vem de quem está esperando. Vem de quem está observando. Lara continuou caminhando, mas aquela imagem não saiu da cabeça dela. 48 minutos depois, o número de Isabela foi chamado. Ela se aproximou do guichê onde Hélio Saraiva, um atendente jovem visivelmente sobrecarregado, a recebeu com um sorriso apressado que já havia sido usado muitas vezes antes naquele dia. Boa tarde. Qual o motivo do atendimento? Preciso falar com alguém da diretoria. Com o senhor Rodrigo Mascarenhas, se possível. Hélio pigarreou, desconfortável. Para isso a senhora precisaria de agendamento formal. Aqui no atendimento geral a gente resolve questões de clientes, contratos básicos, cadastros. Eu entendo, Isabela disse com gentileza genuína. Mas será que alguém poderia ao menos levar uma mensagem para ele? Apenas meu nome, Isabela Drummond. Só isso. Pode ser? Hélio olhou para o lado, como quem procura uma saída num labirinto sem sinalização. Depois olhou para Camila na recepção. Camila, que observava a cena de longe com os braços cruzados, fez um movimento sutil com a cabeça. Negativo, claro e definitivo. Hélio voltou para Isabela com expressão de desculpa misturada com impotência. Desculpe, senhora. Não vai ser possível. Foi exatamente nesse momento que Rodrigo Mascarenhas atravessou o saguão. Ele vinha do elevador com 2 diretores, falando alto, rindo de algo que devia ter acontecido lá em cima. Era um riso que ocupava espaço. O tipo de riso de quem está acostumado a ser a pessoa mais importante de qualquer sala que entra. Ombros para trás, passos largos, o tipo de presença que faz os funcionários ao redor diminuírem a velocidade por instinto. Camila se levantou na bancada e acenou discretamente para ele. Rodrigo se aproximou e ela falou algo baixo com um sorriso de canto que tinha mais de fofoca do que de comunicação profissional. Rodrigo olhou na direção de Isabela. Olhou de um jeito que não era mal educado de forma óbvia, mas que comunicava, com absoluta clareza, que ele havia avaliado e concluído que não havia nada ali que justificasse uma alteração na sua agenda. Mesmo assim, caminhou até ela, por cortesia. Pelo tipo de cortesia que dura 2 minutos e depois segue em frente. Isabela se levantou quando ele chegou. Boa tarde, ela disse. Boa tarde. Rodrigo respondeu com o tom de quem concede o tempo que tem sobrando. Me disseram que a senhora quer falar comigo. Posso saber a respeito de quê? Sobre o funcionamento desta unidade. Há alguns pontos que preciso discutir pessoalmente. Rodrigo cruzou os braços. A linguagem do corpo dizia, sem palavras, isso vai ser breve. A senhora representa alguma empresa? Tem algum contrato ativo conosco? Não dessa forma. Então, com todo respeito, a senhora vai precisar seguir o procedimento padrão. Agendamento formal. Resposta em até 10 dias. Minha equipe pode te orientar com isso. Já havia dado meio passo para sair quando a voz de Isabela chegou. Senhor Mascarenhas. Ele parou. Havia algo naquelas 2 palavras. Não era volume, não era ameaça. Era a firmeza silenciosa de quem não precisa gritar para ser ouvido, porque o que tem a dizer não precisa de altura, precisa de peso. E tinha. Eu esperei 48 minutos nessas cadeiras, ela disse, apontando para a fileira de plástico onde havia ficado sentada, enquanto o mundo da empresa girava sem notar sua existência.
Cheguei aqui e pedi apenas que meu nome fosse passado para o senhor. Só isso. Um nome. E recebi uma sequência de procedimentos que impediu até isso de acontecer. Uma pausa. Eu preciso entender. Isso é o padrão desta empresa? Ou foi algo reservado especialmente para mim? Rodrigo virou o corpo completamente na direção dela. Os dois diretores que o acompanhavam pararam alguns metros atrás, trocando olhares. Camila, na recepção, estava com os olhos colados na cena. Um grupo de funcionários que passava pelo corredor diminuiu o passo sem perceber que havia feito isso. Lara Fontes, que havia acabado de retornar com o documento que fora buscar, parou no meio do passo. Olha, Rodrigo disse, o tom descendo um grau para algo que pretendia encerrar a conversa. Eu não sei quem a senhora é, e isso não altera o procedimento. Temos regras aqui. Elas existem para todos, sem exceção. Para todos, Isabela repetiu. Para todos. Isabela abriu a pasta que carregava debaixo do braço. Tirou um único documento. Colocou nas mãos de Rodrigo com um gesto tão tranquilo que parecia ordinário. Como quem entrega uma caneta emprestada, não uma verdade que vai mudar a temperatura daquele saguão para sempre. Rodrigo olhou para o papel. No primeiro segundo, não entendeu. No segundo, algo mudou na expressão dele. Um estreitamento nos olhos, um recuo quase imperceptível. Os dedos que apertaram o documento sem que ele percebesse. No terceiro segundo, a cor foi embora do rosto dele de uma vez, como maré que recua rápido demais. Era o contrato social da vantagem corporativa, com o nome dela, com a assinatura dela, com o registro que mostrava, em linguagem jurídica sem margem para interpretação, que Isabela Drummond não era visitante sem agendamento. Era a fundadora, a proprietária, a pessoa cujo nome estava na escritura do prédio, onde todos estavam parados naquele momento. O silêncio que tomou conta daquele saguão não foi barulhento. Foi o tipo que pesa, que aperta, que faz cada pessoa na sala se lembrar, de uma vez só, de cada palavra dita nos últimos 48 minutos. Camila ficou com a mão suspensa no ar, num gesto que nunca terminou. Os dois diretores se olharam sem saber o que fazer com o próprio corpo. Hélio fechou os olhos por um segundo, como quem pede socorro para dentro. Lara Fontes, imóvel no corredor com o documento esquecido entre os dedos, sentiu o estômago revirar. Não de culpa, porque ela não havia feito nada de errado, mas de algo que dói de um jeito diferente. De ter visto uma injustiça acontecer diante dos seus olhos e não ter encontrado a coragem de interromper. Rodrigo Mascarenhas olhou para o documento. Olhou para Isabela. Voltou para o documento. E quando abriu a boca, o que saiu não foi desculpa, não foi explicação. Não foi o riso largo de antes. Foi apenas o som de alguém que entende, tarde demais, que há erros que não têm conserto fácil. Senhora Drummond, eu não sabia. Eu sei que não sabia. Ela disse, com uma calma que era mais impactante do que qualquer voz levantada jamais poderia ser. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Olhou ao redor. Para Camila, para os diretores, para os funcionários parados no corredor, para Lara imóvel com o documento na mão. Para cada rosto, devagar, com a paciência de quem sabe que o que vem a seguir precisa ser ouvido por todos. Aqui não é o cargo que define como uma pessoa merece ser tratada, é o caráter de quem está do outro lado do balcão. Ninguém disse nada. A frase ficou naquele saguão como fumaça depois de uma explosão, presente, densa, impossível de dispersar com um simples gesto. Isabela pegou o documento de volta das mãos de Rodrigo, colocou na pasta com o mesmo cuidado de antes e olhou para ele uma última vez. Preciso de uma sala e de todos os diretores desta unidade disponíveis em 30 minutos. Rodrigo assentiu, sem palavras, sem o riso que ocupava espaço, sem os ombros para trás de quem é o mais importante da sala. Isabela caminhou em direção ao elevador. Os funcionários abriam passagem sem que ela precisasse pedir. E enquanto as portas se fechavam diante dela, deixando para trás um saguão inteiro em silêncio absoluto, ninguém ali sabia ainda que aquela cena que acabavam de testemunhar era apenas o primeiro capítulo. Porque o que Isabela Drummond havia encontrado naquelas cadeiras de plástico era muito mais grave do que descaso numa recepção. Era a prova viva de que algo dentro daquela empresa havia estragado por dentro. E ela carregava na pasta,
junto com o contrato social, um segundo documento. Um documento que ainda não havia mostrado para ninguém. Um documento que, quando viesse à tona, faria o descaso de hoje parecer o menor dos problemas de Rodrigo Mascarenhas. As portas do elevador se fecharam, e por alguns segundos, nenhuma pessoa naquele saguão se moveu. Era como se o ar tivesse engrossado de repente, e se mover exigisse um esforço que ninguém ainda tinha condições de fazer. Camila Rezende estava parada atrás da bancada com as mãos apoiadas no balcão. Não por postura, mas porque as pernas pediam apoio. Hélio olhava para o guichê como se os papéis à sua frente pudessem explicar o que tinha acabado de acontecer. Os dois diretores que acompanhavam Rodrigo trocaram um olhar rápido, do tipo que diz tudo sem precisar de uma só palavra. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio, mas não com voz, com movimento. Virou-se para Camila com uma expressão que ela nunca havia visto nele, e havia anos trabalhando naquele lugar. Não era raiva, não era pânico, era algo mais fundo, mais difícil de nomear. Era o olhar de quem acabou de perceber que o chão onde estava pisando com tanta segurança, afinal, não era sólido. Você sabia quem ela era? Ele perguntou, a voz baixa demais para o tamanho da pergunta. Não, Camila respondeu. E pela primeira vez naquele dia, a voz dela saiu sem nenhuma camada de controle. Saiu pequena. Juro que não sabia. Rodrigo não respondeu. Caminhou em direção ao elevador com os dois diretores acompanhando em silêncio, como satélites que orbitam um planeta que acabou de mudar de trajetória. Camila ficou para trás. E pela primeira vez em muito tempo, não soube o que fazer com as próprias mãos. O andar da diretoria tinha um silêncio diferente do saguão lá embaixo. Era um silêncio que já existia antes. O tipo construído por carpete grosso, paredes revestidas e portas que vedavam bem demais o mundo exterior. Mas quando Isabela entrou naquele corredor acompanhada de Mariana Salgado, a assistente executiva que havia descido correndo assim que recebeu uma ligação de Rodrigo, o silêncio ganhou outra qualidade. Ficou tenso, atento, como um animal que fareja perigo antes de vê-lo. Mariana era uma mulher de cabelos presos e passos rápidos que claramente havia construído uma carreira inteira, sendo eficiente sem ser notada. Quando atendeu o telefone e ouviu Rodrigo dizer o nome Isabela Drummond, ela ficou parada por exatamente 3 segundos, o tempo que levou para entender o que aquilo significava, e depois entrou em movimento com a precisão de quem não pode se dar ao luxo de hesitar. Eu disse, Senhora Drummond, ela disse, ao encontrar Isabela no corredor, com uma voz que carregava respeito genuíno e algo que se aproximava de alívio. Eu sou a Mariana, assistente da diretoria executiva. Sinto muito pelo que aconteceu lá embaixo. Se a senhora quiser me acompanhar, a sala do conselho já está sendo preparada. Obrigada, Mariana, Isabela disse. Mas antes de entrar nessa sala, preciso de uma informação. Pois não. Quem é o responsável pelo departamento financeiro desta unidade? Mariana piscou. Era uma pergunta direta demais para ser casual. O senhor Augusto Veiga. Ele é diretor financeiro há alguns anos. Ele está no prédio hoje? Está sim. Então, por favor, inclua o nome dele na convocação. Isabela fez uma pausa breve. E Mariana, preciso que isso seja feito sem que ele saiba o motivo antes de entrar na sala. Apenas que há uma reunião de diretoria convocada com urgência. Mariana assentiu sem fazer perguntas. Era exatamente o tipo de pessoa que entende que há momentos em que perguntar é menos útil do que confiar. Considerado, senhora. A sala do Conselho da Vantagem Corporativa tinha uma mesa longa o suficiente para acomodar 12 pessoas com espaço de sobra. Nas paredes, quadros com gráficos de crescimento, fotos de inaugurações, prêmios setoriais emoldurados com o capricho de quem acredita que o passado precisa ser exibido para justificar o presente. Isabela entrou naquele espaço e parou por um instante. Olhou para cada quadro, para cada foto. Reconheceu rostos, reconheceu lugares, reconheceu uma história que era dela e que, em algum ponto que ela ainda estava tentando identificar com precisão, havia escorregado das próprias mãos sem que ela percebesse. Ela se sentou na cabeceira, não por imposição, não para marcar território, mas porque era o lugar que correspondia ao que ela era, e fingir o contrário seria uma mentira que nenhuma cadeira no meio da mesa conseguiria sustentar.
Os diretores chegaram em sequência. Primeiro os dois que acompanhavam Rodrigo, Fábio Carvalho, diretor comercial, e Soraya Neves, diretora de operações. Depois Rodrigo, que entrou sem o riso de antes e se sentou 3 cadeiras abaixo da cabeceira, como quem inconscientemente já havia recalibrado o próprio peso na hierarquia. Por último, Augusto Veiga. Augusto era um homem de cabelos completamente brancos e expressão de quem passou décadas aprendendo a não revelar o que pensa antes de entender o que está em jogo. Entrou na sala com a calma de quem foi convocado para reuniões urgentes vezes suficientes para não deixar que a urgência mude a postura. Mas quando seus olhos encontraram Isabela na cabeceira, algo aconteceu naquele rosto que todos os anos de treinamento não conseguiram esconder completamente. Um reconhecimento, rápido, quase imperceptível, mas real. Isabela notou, guardou. "Obrigada a todos por virem", ela disse, quando a porta se fechou e os 5 estavam sentados. A voz era a mesma do saguão lá embaixo, sem altura desnecessária, sem pressão artificial, apenas presença. "Vou ser direta, porque o tempo de vocês importa, e o meu também. Estou aqui porque recebi um relato preocupante sobre o funcionamento desta unidade. Não um boato. Um relato documentado, com detalhes suficientes para que eu precisasse vir pessoalmente verificar." Rodrigo abriu a boca. Isabela continuou antes que ele encontrasse as palavras. "O que vivi hoje, desde o momento em que entrei pela porta principal, confirmou parte do que estava naquele relato. Mas só parte, porque o que me trouxe aqui vai além do atendimento ao visitante." Ela abriu a pasta sobre a mesa. Desta vez não tirou o contrato social, tirou o segundo documento. Isso chegou junto com as denúncias. Colocou as folhas no centro da mesa. Fábio e Soraya se inclinaram ao mesmo tempo para ler. Rodrigo ficou parado, os olhos na mesa, como quem sabe que se olhar para o papel, vai ter que admitir que reconhece o que está escrito. Augusto Veiga não se moveu. Ficou exatamente onde estava. E foi exatamente essa imobilidade que disse mais do que qualquer movimento poderia dizer. "O que está nessas folhas?" Isabela disse, com a voz que não subia de tom, mas que agora carregava um peso diferente. "São registros de repasses financeiros feitos ao longo dos últimos meses para uma empresa prestadora de serviços chamada Solara Assessoria. Repasses aprovados pelo departamento financeiro desta unidade, sem correspondência com nenhuma entrega de serviço verificável, sem contrato formalizado nos moldes exigidos pela nossa política interna, e sem comunicação à matriz." O silêncio que se instalou era diferente do saguão. Lá embaixo, o silêncio tinha sido de surpresa. Aqui era de outra natureza. Era o silêncio de quem está calculando, de quem está pesando o que sabe contra o que pode admitir. "Quanto?" A voz de Soraya saiu antes que ela parecesse ter decidido falar. Ela mesma pareceu surpreendida com a própria pergunta. "O suficiente para que nenhuma explicação simples resolva." Isabela respondeu. "E o suficiente para que eu precise de respostas hoje. Não em 10 dias úteis." A frase não foi dita com ironia. Mas todos na sala entenderam aonde ela apontava. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia uma decisão neles. Não de confronto, mas de rendição. O tipo de rendição que chega quando a pessoa entende que continuar fingindo vai custar mais do que parar. "Eu não sabia dos repasses", ele disse, a voz firme, mas com uma fratura no centro que era impossível ignorar. "Juro que não sabia. O financeiro opera com autonomia dentro das diretrizes que eu aprovo em linhas gerais. Os detalhes de cada aprovação, eu confiei que estavam dentro do padrão. Confiei." Isabela repetiu a palavra com a mesma delicadeza com que se segura algo frágil antes de colocar de volta no lugar. "Senhor Mascarenhas, confiança sem verificação não é gestão, é esperança. E esperança não protege uma empresa." Rodrigo não respondeu. Não havia resposta para aquilo que não soasse como desculpa. Foi então que Augusto Veiga se moveu, não se levantou, não fez nenhum gesto dramático. Apenas colocou as mãos sobre a mesa com uma lentidão que chamava a atenção justamente por ser tão controlada, e disse, com a voz de quem passou uma vida inteira escolhendo as palavras com cuidado cirúrgico: "Senhora Drummond, com todo o respeito, esses documentos precisam de contexto para serem compreendidos corretamente.
Há especificidades operacionais que justificam o formato dos repasses que o Sr. Augusto. O nome saiu da boca de Isabela com uma simplicidade que cortou qualquer frase no meio. Ela o olhou de frente. Ele a olhou de volta. E naquele cruzamento de olhares, aconteceu algo que ninguém mais na sala conseguiu nomear, mas que todos sentiram. Havia uma história entre aquelas duas pessoas que antecedia aquela sala, aquela mesa, aquele dia. Uma história que ainda estava por ser revelada. Eu conheço você há tempo suficiente para saber quando você está explicando e quando está ganhando tempo, ela disse, ainda com a mesma voz calma, mas agora com algo que havia emergido do fundo, algo pessoal, algo que custava manter organizado dentro do tom profissional. E eu também conheço esse nome, Solara Assessoria, não porque estava nesse documento. Uma pausa que durou o tempo exato necessário para que cada pessoa na sala prendesse a respiração. Porque já ouvi esse nome antes, em outro contexto, em outra época. E quando eu ouvi, você estava presente. Augusto não piscou. Mas os dedos sobre a mesa se contraíram meio centímetro. Foi suficiente. Fábio olhou para Soraya. Soraya olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para Isabela. Nenhum deles entendia completamente o que estava acontecendo entre ela e Augusto, mas todos entendiam que aquilo que acabava de ser dito não era acusação. Era memória. E memória, quando chega com aquele tom, é sempre mais devastadora do que qualquer prova fria sobre uma mesa. Vou precisar de acesso completo aos registros financeiros dos últimos 2 anos, Isabela disse, voltando ao tom de reunião, como quem fecha um parêntese pesado e continua o texto. Tudo. Contratos, aprovações, extratos, comunicações internas. Mariana vai coordenar o acesso. E enquanto esse levantamento acontece, nenhuma aprovação de repasse externo será feita sem a minha assinatura direta. Nenhuma. Rodrigo assentiu imediatamente. Fábio e Soraya também. Augusto ficou quieto por um segundo a mais. Depois assentiu. Devagar. Há mais uma coisa, Isabela disse, antes de se levantar. Olhou para Rodrigo com uma expressão que não era cruel, mas que também não oferecia conforto fácil. O que aconteceu comigo hoje no saguão não foi apenas um problema de procedimento. Foi o sintoma de algo maior. Quando uma empresa aprende a tratar mal quem ela não reconhece como importante, ela está se preparando para trair a própria alma. Eu construí essa empresa sobre outra crença, e eu vim aqui para descobrir onde essa crença se perdeu. Ela se levantou, pegou a pasta. Estarei aqui pelos próximos dias. Uma última olhada para Augusto, que a encontrou de frente. E eu tenho muito tempo e muita paciência para encontrar o que vim buscar. Saiu pela porta. No corredor, Lara Fontes estava parada perto da impressora com uma pilha de documentos que claramente não precisavam ser impressos naquele exato momento. Quando Isabela passou, as duas se olharam por um segundo. Lara abriu a boca, fechou, abriu de novo. Senhora Drummond, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu sei de algumas coisas, sobre o que acontece aqui dentro. Coisas que eu nunca soube para quem levar. Isabela parou. Olhou para ela com atenção genuína. O tipo de atenção que não avalia, apenas recebe. Como você se chama? Lara. Lara Fontes. Sou analista de compliance. Compliance, Isabela repetiu. E havia algo naquele reconhecimento que não era coincidência. Era exatamente o departamento que deveria ter impedido o que estava descrito naquelas folhas. Você vai me contar tudo o que sabe, Lara. Mas não aqui. E não hoje. Lara assentiu, os olhos cheios de uma resolução que parecia ter esperado há tempo demais para encontrar uma direção. Isabela continuou caminhando em direção ao elevador. E enquanto descia, sozinha naquele elevador envidraçado que mostrava o andar do corredor se afastando lá em cima, ela abriu a pasta e olhou para o segundo documento mais uma vez. Para um nome que estava circulado à mão no rodapé da última página. Um nome que não era o de Augusto Veiga, nem o de Rodrigo Mascarenhas, nem o de ninguém que havia estado naquela sala. Era um nome que ela conhecia de uma parte da vida que havia jurado nunca mais precisar revisitar. E que agora estava escrito ali, no centro de tudo, como se sempre tivesse esperado que ela chegasse. Havia uma sala no último andar que ninguém usava. Não por abandono. Estava limpa, mobiliada, com uma janela que dava para o lado menos movimentado da cidade.
Era o tipo de espaço que existe em empresas grandes, sem que ninguém saiba exatamente para que foi pensado. Isabela conhecia aquela sala. Havia escolhido aquela janela numa tarde de muito tempo atrás, quando o prédio ainda cheirava a tinta nova, e cada decisão sobre cada cômodo passava pelas suas mãos. Foi ali que ela pediu para Lara Fontes aparecer. Não na sala do conselho, com suas paredes cobertas de prêmios e o peso formal de uma mesa longa demais. Ali não. Precisava de um lugar onde uma pessoa pudesse falar sem sentir que estava prestando depoimento. Lara chegou pontualmente. Bateu na porta com um nó dos dedos, 2 toques discretos, e entrou quando Isabela acenou. Trazia uma pasta fina debaixo do braço e uma expressão que misturava determinação com o tipo de nervosismo que não vem do medo de ser pego, mas do medo de finalmente ser ouvido depois de tanto tempo guardando algo que pesava. "Senta, Lara", Isabela disse, indicando a cadeira do outro lado da pequena mesa junto à janela. Lara sentou. Colocou a pasta sobre os joelhos. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos como quem organiza internamente a ordem das coisas antes de começar a falar. Isabela não apressou. Sabia que há verdades que precisam do próprio ritmo para sair inteiras. "Eu trabalho aqui há alguns anos", Lara começou, a voz firme, mas com uma textura que revelava quanto aquelas palavras haviam esperado. Entrei como assistente de compliance e fui promovida para analista. Gosto do que faço. Acredito no que o departamento deveria representar. Uma voz dentro da empresa que diz quando algo não está certo antes que o erro vire um desastre. "Deveria representar", Isabela repetiu suave. "Sim, deveria." Lara ergueu os olhos. Porque nos últimos meses, esse departamento deixou de funcionar dessa forma. Não porque as pessoas pararam de trabalhar, mas porque os alertas que eu gerava chegavam ao diretor financeiro e simplesmente paravam ali. Não subiam. Não eram arquivados formalmente. Eram reconhecidos numa reunião rápida e depois desapareciam como se nunca tivessem existido. "Você tem registros desses alertas?" Lara abriu a pasta. Colocou sobre a mesa uma sequência de documentos, relatórios internos com datas, assinaturas e carimbos de protocolo. "Cada um desses é uma notificação que gerei, protocolei e encaminhei formalmente ao departamento financeiro." Deslizou os dedos sobre as páginas com o cuidado de quem toca algo que custou muito preservar. Nenhum gerou ação documentada. Nenhum. Isabela pegou os relatórios. Leu o primeiro. Depois, o segundo. O terceiro, ela leu mais devagar. E quando chegou ao nome da empresa no corpo do texto, os olhos pararam por um segundo antes de continuar. "Solara Assessoria. Quando você percebeu pela primeira vez que havia algo errado com esses repasses?" Isabela perguntou sem levantar os olhos do papel. "Quando o terceiro repasse aconteceu sem que eu conseguisse localizar nenhuma entrega de serviço correspondente no sistema." Lara entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Em compliance, quando um pagamento não tem lastro verificável, você levanta um alerta. É protocolo básico. Eu levantei. Levei ao Sr. Augusto numa reunião de rotina. Ele disse que havia uma justificativa contratual que ainda estava sendo formalizada, que era uma questão de timing entre áreas e que eu poderia registrar como pendente de documentação complementar." "E você registrou assim?" "Registrei. Porque ele era o diretor e eu tinha acabado de ser promovida e porque..." A voz de Lara falhou por um instante. Ela respirou. "Porque eu quis acreditar que havia uma explicação. Que o problema era burocrático. E não o que eu estava começando a suspeitar que era. Mas o quarto repasse chegou. E o quinto. E o sexto." Lara olhou para a janela por um momento. "E cada vez que eu levava, havia uma explicação diferente. Nunca a mesma. E eu fui percebendo que as explicações não eram para me informar. Eram para me calar." O peso daquelas palavras encheu a sala de um jeito que nenhum dos 2 móveis ali conseguia absorver. Isabela pousou os documentos sobre a mesa com cuidado. Olhou para Lara, não com a expressão de quem avalia uma funcionária, mas com a de quem reconhece algo num rosto que conhece de ter visto no espelho em outras épocas. A expressão de quem sabe o que é estar certa sobre algo que ninguém quer ouvir. "Por que você não foi além do Augusto?" perguntou sem julgamento. "Por que não levou diretamente ao Rodrigo?" Lara ficou quieta.
Essa era a pergunta que claramente havia feito para si mesma muitas vezes, nas noites em que os relatórios ficavam sobre a mesa da cozinha e o sono não vinha. Porque o Sr. Rodrigo e o Sr. Augusto têm uma relação de muitos anos. Eu ouvia nas conversas de corredor, nas reuniões onde eu era a mais nova, a mais invisível. Augusto era o nome que Rodrigo citava quando queria dar segurança a alguma decisão financeira. Como se o fato de Augusto ter aprovado fosse suficiente para encerrar qualquer questionamento. Uma pausa. Eu tinha medo de ser a pessoa que acusa sem ter como provar, que levanta uma suspeita e depois vira o problema. Você tinha os relatórios. Eu tinha relatórios que mostravam irregularidades administrativas, não fraude comprovada. Há uma distância entre os dois, e eu sabia que sem a segunda, a primeira poderia facilmente ser explicada como ineficiência de processo. Os olhos de Lara brilharam com algo que não era exatamente tristeza, mas que morava perto. E quando você é jovem numa empresa, quando ainda está construindo o seu espaço, você aprende rápido que levantar a voz no momento errado pode custar tudo que você levou anos para ganhar. Isabela ficou em silêncio por um momento longo. Olhou para a janela, para o lado menos movimentado da cidade que ela havia escolhido tantos anos atrás, sem imaginar que um dia estaria sentada aqui, ouvindo uma versão mais jovem de uma dor que conhecia com precisão. Lara, ela disse, com uma voz que desceu um registro, que saiu de um lugar diferente dos anteriores, o que você acabou de descrever não é covardia. É o que acontece quando uma empresa falha com as pessoas que trabalham para ela antes que elas tenham a chance de falhar com ela. Você fez o que era possível dentro de um sistema que bloqueou cada saída que você tentou usar. Isso não é fraqueza. É evidência de um problema muito maior do que você. Lara piscou. Uma vez. A expressão dela mudou de um jeito sutil, mas real. Como quando alguém carrega um peso por tanto tempo que já não percebe mais que está curvado, e de repente alguém aponta gentilmente e a coluna se endireita. Tem mais uma coisa, Lara disse, depois de um momento. E essa eu nunca registrei formalmente. Guardei aqui. Tocou o próprio peito. Porque não tinha certeza do que significava. E tinha muito certeza de que se eu colocasse num papel dentro desse sistema, desapareceria igual a tudo. Me conta. Algumas semanas atrás, saindo tarde do escritório, passei pelo corredor perto da sala do Sr. Augusto. A porta estava entreaberta. Ele estava ao telefone. Eu não quis ouvir, mas ouvi, porque o corredor era silencioso e a voz dele estava alta demais para alguém que costuma falar baixo. Lara juntou as mãos. Ele disse uma frase. Só uma. Mas eu não consigo tirar da cabeça desde então. Qual foi a frase? Ele disse. Ela nunca vai chegar até aqui. Eu conheço Isabela melhor do que ela imagina. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores naquele dia. Não era o silêncio da surpresa, nem da vergonha, nem do cálculo. Era o silêncio de quando uma peça que faltava encontra o lugar exato onde sempre deveria ter estado. Isabela não demonstrou espanto, mas algo nos olhos dela mudou. Uma contração mínima, o tipo que acontece quando o corpo recebe uma informação que a mente já suspeitava, mas ainda não tinha autorizado a acreditar completamente. Você tem certeza dessas palavras? Tenho. Repeti para mim mesma o caminho inteiro até o estacionamento para não esquecer. Lara a olhou de frente. Senhora Drummond, quem quer que ele estivesse ligando, sabia que a senhora viria. Sabia antes de você chegar. Enquanto Isabela e Lara conversavam no último andar, 3 andares abaixo acontecia algo que ninguém havia planejado. Camila Rezende estava no banheiro do corredor. Não porque precisasse, mas porque era o único lugar onde podia ficar parada sem que ninguém perguntasse por quê. Estava de frente para o espelho com a torneira aberta, a água correndo sobre as mãos sem que ela prestasse atenção, os olhos fixos na própria imagem com uma expressão que não combinava com nada que os colegas associariam ao seu rosto. Ela estava pensando nas cadeiras de plástico, pensando na mulher que havia chegado com uma pasta simples e pedido apenas que um nome fosse passado adiante. Só um nome. E ela havia negado. Havia cruzado os braços e feito sinal negativo para Hélio com a cabeça e tratado aquele pedido como se fosse um incômodo menor numa tarde ocupada. Camila fechou a torneira.
Ficou olhando para as próprias mãos molhadas. Não havia sido maldade. Essa era a parte que mais pesava, porque maldade seria mais fácil de processar. Havia sido indiferença. A indiferença de quem aprende dentro de um lugar que nem todo mundo que chega merece a mesma atenção e incorpora essa lição tão completamente que ela deixa de parecer uma escolha e começa a parecer um instinto. E agora ela entendia que havia tratado a dona da empresa como alguém que não merecia um único minuto da sua atenção. Mas o que continuava martelando, o que não deixava sossego mesmo depois que o choque havia passado, era uma pergunta diferente. Não quem era aquela mulher, mas e se não fosse a dona? E se fosse apenas uma pessoa comum que precisava de ajuda? A resposta era a mesma, e era essa resposta que doía. Camila pegou o papel toalha, enxugou as mãos, respirou fundo, e quando saiu do banheiro de volta para a recepção, havia algo diferente na postura dela. Não quebrado, mas reorganizado, como quem decide, em silêncio e sem plateia, ser uma versão melhor de si mesmo a partir de agora. Isabela desceu pouco antes do fim do expediente. Passou pela recepção com a pasta sob o braço, caminhando em direção à saída. Camila a viu de longe e sentiu o estômago apertar com a memória da tarde inteira comprimida num segundo. Levantou-se antes de decidir que ia se levantar. Senhora Drummond. Isabela parou. Virou-se. Camila estava de pé atrás da bancada com as mãos juntas na frente do corpo. Não a postura profissional de antes, mas a postura de alguém que escolheu ficar vulnerável por um momento porque era o certo. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu hoje, pelo modo como a senhora foi tratada quando chegou. Não importa quem a senhora é, nunca importou. E eu demorei o dia inteiro para entender algo que deveria ser óbvio desde o começo. Isabela a olhou por um momento sem pressa. O que você entendeu, Camila? Que eu tratei a senhora como se o valor de uma pessoa dependesse do cargo que ela ocupa. A voz de Camila não tremeu, mas estava desnuda de qualquer camada de proteção. E isso não é o tipo de profissional que eu quero ser. Isabela caminhou até a bancada. Parou do outro lado, de frente para ela, e disse com uma voz que não tinha punição nem condescendência, tinha algo mais raro do que os dois. Respeito genuíno. Obrigada por vir até mim. Isso exigiu mais coragem do que parece. Uma pausa. E Camila, o que você acabou de dizer sobre o tipo de profissional que quer ser? Guarda isso, porque é a única coisa que nenhuma empresa pode te dar e nenhuma demissão pode te tirar. Camila assentiu. Os olhos brilharam. Ela não deixou as lágrimas cair. Não ali, não naquele momento. Mas elas existiram. Exatamente no limite onde a emoção encontra a dignidade. Isabela saiu pelo mesmo lugar por onde havia entrado naquela manhã. Pela calçada, a pé, sem motorista, sem secretária, sem nenhuma das marcas que anunciam importância. Mas desta vez, o logo iluminado na parede não era apenas um símbolo que ela havia desenhado num guardanapo. Era também uma pergunta que ainda precisava de resposta, porque Augusto Veiga sabia que ela viria. Alguém havia ligado para ele. Alguém que conhecia os planos dela antes que ela os executasse. E o nome circulado no documento, aquele nome que ela havia olhado no elevador com a certeza fria de quem reconhece algo que não queria reencontrar, pertencia a alguém que não era funcionário da vantagem corporativa. Era alguém de fora. Alguém que deveria ter ficado no passado. E que claramente não havia ficado. Havia um lugar onde Isabela sempre pensava melhor. Não era uma sala de reunião. Não era o escritório envidraçado da sede matriz onde ela passava a maior parte dos seus dias. Era um banco de praça a poucos quarteirões da vantagem corporativa. Um banco de madeira embaixo de uma árvore grande que havia sobrevivido a décadas de construção ao redor sem pedir licença para ninguém. Ela havia descoberto aquele banco num dia de muito tempo atrás, quando a empresa ainda era pequena e os problemas ainda cabiam numa única conversa com ela mesma. Sentou ali naquela noite com a pasta sobre o colo e o documento aberto na última página. O nome circulado à mão era Renério Campos. Ela ficou olhando para aquele nome por um tempo que não mediu. As letras eram conhecidas demais. Carregavam o peso específico das coisas que a gente tenta arquivar no fundo da memória e que insistem em flutuar à superfície no momento mais inesperado, como objetos que afundam, mas não desaparecem. Apenas esperam. Renério Campos havia sido seu sócio.
não na vantagem corporativa. Antes disso, na primeira empresa que ela havia tentado construir, ainda jovem, quando acreditava que boa-fé era garantia suficiente para uma parceria. Ele era carismático, articulado, do tipo que convencia salas inteiras com uma única frase e saía de reuniões deixando todo mundo com a sensação de que o sucesso era inevitável. Isabela havia acreditado nisso. Durante anos havia acreditado. Até o dia em que os números não fecharam. Não por incompetência, por escolha. Dinheiro desviado com a elegância de quem aprendeu a fazer isso devagar o suficiente para que ninguém percebesse até que fosse grande demais para ser ignorado. Quando Isabela descobriu, confrontou. Quando confrontou, perdeu. Não o confronto. Esse ela venceu. Perdeu o tempo. Perdeu os anos investidos. Perdeu a confiança que havia depositado num ser humano com a generosidade de quem ainda não havia aprendido que nem toda mão estendida carrega intenção honesta. Depois daquilo, ela havia recomeçado. Do zero. Com a vantagem corporativa. Com a certeza de que desta vez cada tijolo seria escolhido por ela, cada pessoa seria conhecida por ela, cada decisão passaria pelas suas mãos antes de se tornar realidade. E havia funcionado. Por anos havia funcionado, até o envelope sem remetente chegar. Isabela dobrou o documento com cuidado e o guardou na pasta. Ficou olhando para a árvore acima de si, para os galhos que se moviam levemente no ar da noite sem nenhuma pressa, como quem existe fora do alcance de qualquer urgência humana. O que Renério estava fazendo conectado a Solar Assessoria? Como o nome dele havia chegado a esse documento? E o que ele queria da empresa que ela havia construído depois dele, longe dele? Exatamente para nunca mais precisar pronunciar o nome dele. Essas perguntas não tinham resposta naquele banco, mas teriam. Ela ia garantir isso. Na manhã seguinte, Isabela chegou antes de todos. O prédio estava quase vazio naquele horário. Apenas o segurança da portaria, que a recebeu com um cumprimento respeitoso que tinha aprendido nas últimas horas a ser genuíno, e Mariana Salgado, que já estava à mesa com 2 cafés preparados e um semblante que dizia claramente que também não havia dormido bem. Os registros que a senhora pediu estão prontos, Mariana disse, entregando um envelope grosso. 2 anos de movimentações financeiras, aprovações e comunicações internas. O acesso foi solicitado às 22 horas de ontem, através do sistema de auditoria. Alguém tentou cancelar a solicitação às 22 horas e 40 minutos. Isabela parou. Alguém tentou cancelar. Sim, a tentativa veio de um terminal do departamento financeiro. O sistema não permitiu o cancelamento porque a solicitação havia sido autorizada pelo Código de Acesso de Fundadora, que tem prioridade absoluta sobre qualquer usuário interno. Mas a tentativa ficou registrada no log. Quero o log impresso junto com os registros. Já está incluído. Isabela pegou o envelope. Olhou para Mariana com atenção genuína. Você está bem? A pergunta claramente não era esperada. Mariana piscou. Sim, estou bem. Você trabalha aqui há quanto tempo? Muitos anos, senhora. E em todos esses anos, Isabela disse, com uma voz que não acusava, mas que queria saber de verdade. Você viu coisas que achou que deveriam chegar até mim e não chegaram? Mariana ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que precede uma honestidade que a pessoa ainda está decidindo se vai oferecer. Sim, ela disse finalmente. Algumas. A partir de hoje chegam. Isabela colocou o envelope sob o braço. Você tem acesso direto a mim enquanto eu estiver aqui. Não precisa passar por ninguém. Mariana assentiu. E no rosto dela aconteceu algo silencioso. O alívio específico de quem passou tempo demais sendo o filtro entre o que existia e quem precisava saber, sem ter autorização para ser a pessoa que simplesmente dizia a verdade. Isabela estava na sala do último andar, com os documentos abertos sobre a mesa quando Lara chegou. Eram relatórios financeiros lado a lado, cada um marcado com anotações que Isabela havia feito à mão durante a madrugada. Padrões, datas, valores que sozinhos pareciam comuns e juntos formavam uma geometria que só quem soubesse para onde olhar conseguiria enxergar. Encontrei alguma coisa, Isabela disse, antes mesmo que Lara terminasse de sentar. Lara se inclinou sobre a mesa. Os repasses para a Solar Assessoria seguem um intervalo regular.
Não são aleatórios. Não são urgentes. São previsíveis como salário. Mesma quinzena, todo mês. Valor que cresce progressivamente em incrementos pequenos o suficiente para não disparar nenhum alerta automático do sistema. Isabela apontou para uma coluna de números. Alguém que conhece o limite de tolerância do sistema de auditoria interna configurou esses repasses para passarem exatamente abaixo desse limite. Alguém de dentro, Lara disse, a voz baixa. Alguém que teve acesso à configuração do sistema em algum momento. Ou alguém que foi informado sobre essa configuração por quem tinha esse acesso. Lara olhou para os números. Depois olhou para Isabela. A Solar Assessoria existe formalmente? Tem registro? Existe. Aberta há pouco mais de um ano. Endereço registrado numa cidade do interior. Atividade declarada como consultoria empresarial. Um único sócio. Isabela virou uma página e apontou para o nome. Renério Campos. O nome não significava nada para Lara, mas o rosto de Isabela ao pronunciá-lo significava. Havia ali uma história que não cabia em relatório. Algo vivo, algo que ainda doía, algo que Lara intuiu que não deveria tocar sem ser convidada. Eu o conheço, Isabela disse, sem que Lara precisasse perguntar. De uma época anterior a tudo isso. Fez uma pausa que carregava anos inteiros comprimidos. Ele esteve no começo da minha trajetória de uma forma que eu precisei superar para conseguir chegar até aqui. E aparentemente, enquanto eu construía, ele observava e esperava. Lara ficou quieta. Havia uma dor naquelas palavras que era muito específica. Não a dor de perder dinheiro ou posição, mas a dor de descobrir que alguém usou o tempo que você investiu em reconstruir a própria vida para planejar uma forma de desfazer o que você construiu. Era uma crueldade silenciosa e paciente que não precisava de violência para ser devastadora. O que ele ganha com isso? Lara perguntou. A Vantagem Corporativa tem um contrato de renovação com o maior cliente da nossa carteira marcado para as próximas semanas. Um contrato que representa parcela significativa da receita desta unidade. Se irregularidades financeiras virem à tona de forma descontrolada antes dessa renovação, o cliente pode recuar. Se o cliente recuar, a unidade entra em fragilidade. Se a unidade entra em fragilidade com o nível de exposição certo, Isabela deixou a frase suspensa no ar com a precisão de quem sabe que o ouvinte consegue completar sozinho. Ela vira alvo de aquisição, Lara disse, a um preço muito abaixo do real. O silêncio que se seguiu não era de espanto, era de entendimento. O tipo que chega quando os pontos se conectam e formam uma figura que era invisível até um segundo antes e agora é impossível de não ver. E o Augusto? Lara disse devagar. Sabia de tudo isso desde o começo. Ou foi recrutado no meio do caminho? Essa é a pergunta que precisa de resposta hoje. Isabela fechou os documentos. E para respondê-la vou precisar falar com ele. Não numa sala de reunião com outros diretores. Só nós dois. Augusto Veiga recebeu o recado de Mariana às 10 da manhã. Reunião com a senhora Drummond, sala do último andar, às 11. Ele ficou com o bilhete na mão por um tempo maior do que o necessário para ler uma frase curta. Depois dobrou, colocou no bolso do paletó e voltou os olhos para a janela do próprio escritório. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo de sempre. Indiferente, constante, sem saber que em algum andar daquele prédio, uma história havia chegado num ponto sem retorno. Ele havia conhecido Isabela Drummond antes da Vantagem Corporativa existir. Tinha sido colega de trabalho numa empresa que os dois haviam deixado para seguir caminhos diferentes. Quando ela o convidou, anos depois, para integrar a diretoria financeira da empresa que havia construído, ele havia sentido orgulho. Genuíno. O tipo de orgulho que vem de ser reconhecido por alguém que você respeita. E por um tempo longo, havia sido leal. Havia trabalhado com dedicação. Havia acreditado no que aquela empresa representava. Até Renério Campos aparecer. Não de forma agressiva. Nunca agressiva. Renério não chegava com ameaças. Chegava com conversas, com almoços em lugares agradáveis, com perguntas que pareciam curiosidade e só depois, muito depois, você percebia que era um mapeamento. Havia chegado até Augusto com uma proposta que começou pequena e foi crescendo junto com os repasses, junto com a sensação de que já era tarde demais para recuar, junto com o medo, não de Renério, mas de Isabela.
do que ela pensaria, do que diria, do que ele veria nos olhos dela quando a verdade chegasse. E agora a verdade havia chegado antes que ele encontrasse uma saída. Augusto dobrou o bilhete mais uma vez. Respirou, se levantou. Às 11 em ponto, bateu na porta da sala do último andar. Quando entrou, Isabela estava de pé junto à janela. A mesma janela que ela havia escolhido tantos anos atrás. Ela se virou quando ouviu a porta. Olhou para ele com uma expressão que não era fúria, não era frieza calculada. Era algo que Augusto reconheceu porque havia visto antes, numa época em que via esse rosto com frequência. Era decepção. A decepção específica de quem confia em alguém há tempo suficiente para que a traição doa de um jeito que raiva nenhuma consegue alcançar. Augusto, ela disse. Isabela, ele respondeu. E naquele único nome havia um pedido de desculpas que ainda não tinha palavras para sair. Ela indicou a cadeira. Ele sentou. Ela ficou de pé. E então, naquela sala pequena com a janela para o lado menos movimentado da cidade, começou a conversa que Augusto havia passado semanas tentando evitar e que era, agora ele sabia, inevitável desde o momento em que havia feito a primeira escolha errada. A conversa que ia mudar tudo. Augusto não se sentou imediatamente. Ficou parado por um momento ao lado da cadeira, como quem ainda está decidindo se vai aceitar o convite ou se existe alguma saída que ainda não enxergou. Não existia. E no fundo, ele sabia disso desde antes de subir as escadas. Sabia desde que dobrou o bilhete de Mariana e colocou no bolso com as mãos que não tremeram por fora, mas que por dentro já haviam soltado tudo que seguravam. Sentou. Isabela ficou de pé. Não por estratégia. Simplesmente porque seu corpo não tinha condições de ficar quieto diante daquilo que estava prestes a ouvir. Havia uma energia contida nela que precisava de movimento para não transbordar. Eu vou te fazer uma pergunta, ela disse. E eu preciso que você me responda com a mesma honestidade que você trouxe para dentro desta empresa quando eu te convidei para fazer parte dela. Augusto olhou para ela. Pode perguntar. Quando Renério Campos entrou em contato com você pela primeira vez, o que ele prometeu? O nome na boca de Isabela fez algo no rosto de Augusto que nenhum músculo treinado conseguiu esconder. Uma contração rápida, como quando uma luz acende num cômodo escuro e o olho precisa de um segundo para se ajustar. Como você sabe que foi ele quem me procurou? Porque eu o conheço, ela disse, simplesmente. Renério nunca esperou que as pessoas chegassem até ele. Sempre foi o contrário. Ele mapeia, escolhe, se aproxima, com paciência, com simpatia, com a habilidade específica de identificar o que uma pessoa precisa ouvir antes que ela mesma saiba que precisa. Augusto baixou os olhos. Ele me procurou num evento do setor. Parecia coincidência. Uma pausa amarga. Nada com ele é coincidência. Nunca foi. Começamos a nos encontrar. Conversas sobre mercado, sobre tendências, sobre a vantagem corporativa. Ele fazia perguntas que pareciam admiração. Pedia a minha opinião como se eu fosse a pessoa mais experiente da sala. A voz de Augusto foi perdendo a camada de controle aos poucos, como verniz que sai com o tempo e a pressão. E um dia, num desses almoços, ele colocou uma proposta na mesa. Disse que estava montando uma consultoria, que precisava de alguém com acesso a empresas sólidas para viabilizar os primeiros contratos, que seria discreto, rápido e que a minha participação seria mínima. Mas não foi. Não foi. Augusto entrelaçou os dedos sobre a mesa. O primeiro repasse era pequeno, cabível dentro de uma margem que eu podia justificar internamente como serviço de apoio operacional. Mas depois veio o segundo, e o terceiro. E cada vez que eu tentava reduzir, ele lembrava que eu já estava envolvido, que o meu nome estava nos registros, que recuar seria mais arriscado do que continuar. Ele te prendeu, Isabela disse, não com satisfação. Com o reconhecimento seco de quem já viu esse mecanismo funcionar antes. Ele me prendeu, Augusto confirmou. E naquelas 3 palavras, havia uma vergonha que pesava mais do que qualquer punição externa poderia pesar, porque vinha de dentro. Da parte de si mesmo que ele havia silenciado enquanto assinava aprovação após aprovação com a consciência gritando em tom cada vez mais alto que aquilo estava errado. O silêncio durou alguns segundos. Isabela se afastou da janela
e se sentou finalmente, não na cabeceira, mas na cadeira ao lado da dele, perto, o suficiente para que a conversa deixasse de ser interrogatório e se tornasse o que precisava ser, uma verdade entre duas pessoas que se conheciam há tempo demais para fingir que não. Augusto, ela disse, com uma voz que desceu até um lugar que não era raiva nem piedade. Era algo mais honesto que os dois. Eu te convidei para esta empresa porque acreditei em você. Não no seu currículo. Em você. Na forma como você tratava as pessoas. Na forma como você entendia que números são consequência de decisões humanas. Não o contrário. Uma pausa. E uma parte de mim ainda acredita que esse homem existe. Mas ele precisou ficar quieto por tempo demais, enquanto o outro tomava as decisões. Augusto fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não era a resolução. Era o início dela. Aquele momento frágil e real em que uma pessoa decide parar de carregar algo pesado demais e coloca no chão finalmente, mesmo sem saber ainda o que fazer com as próprias mãos vazias. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Tudo. Cada conversa com Renério. Cada instrução que ele passou. Cada pessoa dentro ou fora desta empresa que ele mencionou. Isabela o olhou sem desviar. Ele está tentando usar a renovação do contrato com o cliente principal como gatilho para fragilizar esta unidade. Se conseguir, compra o que construímos por uma fração do valor real. Não vou deixar isso acontecer. E para impedir, preciso saber exatamente onde ele está pisando. Ele tem uma reunião, Augusto disse a voz baixa, marcada para antes da renovação, com um intermediário que ele usa para negociar aquisições sem que o nome dele apareça diretamente. Você sabe onde? Sei. E sei o nome do intermediário. Ele olhou para ela com uma expressão que carregava ao mesmo tempo a leveza de quem começa a soltar um peso e a seriedade de quem entende que soltar tem um custo. Se eu contar, estou entregando o único escudo que me resta. Sei disso. E você vai me proteger? Isabela não respondeu imediatamente. Não porque hesitasse, mas porque a resposta merecia o peso certo. Não posso te proteger das consequências do que foi feito. Isso seria desonesto, e você merece honestidade mais do que proteção. Uma pausa que cortou o ar. Mas posso garantir que sua colaboração seja reconhecida. E posso garantir que Renério Campos não saia disto, como se nunca tivesse existido. Augusto assentiu devagar. Tirou do bolso interno do paletó um cartão dobrado. Colocou sobre a mesa e deslizou na direção de Isabela com a ponta dos dedos. O nome do intermediário está aí. E o endereço onde a reunião vai acontecer. Isabela olhou para o cartão. Não o pegou imediatamente. Olhou para Augusto. Por que você guardou isso? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu com a textura específica de quem encontrou uma verdade no fundo de si mesmo que não esperava encontrar. Porque em algum momento eu parei de me convencer de que estava fazendo a coisa certa e comecei a me preparar para o dia em que teria coragem de fazer diferente. Os olhos dele brilharam. Só demorei mais do que devia para que esse dia chegasse. Isabela pegou o cartão. Ficaram em silêncio por um momento. Não o silêncio desconfortável de antes. O silêncio de depois. O que sobra quando duas pessoas chegam juntas a um lugar que nenhuma das duas queria precisar visitar, mas que era o único caminho possível para sair do outro lado. Augusto, ela disse se levantando. O que você faz a partir de agora importa mais do que o que você fez até aqui. Lembra disso. Ele não respondeu com palavras, mas a forma como ergueu a cabeça, devagar, com o peso de alguém que decide carregar a própria história de frente em vez de se curvar debaixo dela, disse o que precisava ser dito. Isabela saiu da sala com o cartão na mão. No corredor, parou por um segundo. Olhou para o nome escrito ali. O intermediário de Renério. O elo que ligava tudo o que havia acontecido dentro daquela empresa a um plano que começou muito antes do envelope sem remetente chegar às suas mãos. Mas havia algo mais naquele cartão que ela ainda não havia processado completamente. Algo que, quando processasse, mudaria não apenas a direção da investigação, mudaria a forma como ela entendia quem havia enviado o envelope. O cartão que Augusto havia entregado era simples. Papel espesso, bordas retas, sem logotipo. De um lado, o nome do intermediário de Renério Campos e um endereço. Do outro, algo que Isabela havia notado no corredor
mas ainda não havia deixado a mente processar completamente, porque processar exigiria aceitar uma verdade que mudava não apenas a investigação, mas a história inteira que ela havia contado para si mesma sobre como havia chegado até aquele ponto. No verso do cartão, escrito à mão com a mesma letra miúda e trêmula das 3 folhas do envelope sem remetente, havia uma frase curta. Eu não tinha coragem de assinar, mas também não tinha coragem de ficar em silêncio. Isabela ficou parada no corredor por um tempo que não mediu. A frase a atingiu no centro do peito com a força específica das coisas que a gente não esperava sentir e que por isso chegam sem nenhuma defesa preparada. Porque ela reconheceu aquela letra. Havia visto aquela letra em bilhetes de reunião, em anotações de relatório, em anos de convivência profissional dentro daquela empresa. Era a letra de Augusto. Augusto havia enviado o envelope. O homem que ela havia confrontado naquele dia, o homem que confessou ter participado do esquema, o mesmo homem que, em algum ponto entre a primeira aprovação errada e a última noite sem dormir, havia encontrado dentro de si algo que ainda resistia, e havia colocado aquela resistência dentro de um envelope sem nome para que chegasse até ela. Não havia sido uma denúncia de um funcionário anônimo qualquer. Havia sido um pedido de socorro de alguém que não conseguia se salvar sozinho, e que no único gesto honesto que ainda era capaz de fazer, havia escolhido acender uma luz, em vez de apagar mais uma. Isabela encostou na parede do corredor, fechou os olhos. E foi ali, naquele corredor sem ninguém, longe de qualquer sala de reunião e de qualquer olhar que precisasse de uma protagonista forte, que a barragem que ela havia construído ao longo de dias, ao longo, na verdade, de anos, finalmente cedeu. Não foi um choro de fraqueza. Foi o tipo que só acontece quando a atenção encontra a verdade, e o corpo decide que não vai mais fingir que aguentar é a única forma de continuar. As lágrimas vieram silenciosas e pesadas, do tipo que carrega mais do que o momento presente. Carregava o envelope chegando nas suas mãos semanas atrás e a noite em que não dormiu lendo aquelas folhas. Carregava as cadeiras de plástico e o logo na parede e a memória de quando aquele logo era só um desenho num guardanapo. Carregava Renério Campos e os anos perdidos e a empresa reconstruída tijolo por tijolo com as mãos que ainda lembravam o peso de cada um. Carregava todas as pessoas que ela havia tentado proteger ao construir aquele lugar e que o lugar havia falhado em proteger de volta. Ela chorou tudo isso em silêncio, encostada numa parede de corredor, sem plateia e sem performance. E quando terminou, respirou fundo. Endireitou a postura, guardou o cartão na pasta e continuou. Lara estava esperando na sala do último andar quando Isabela entrou. Viu o rosto dela e não disse nada. Não perguntou, não comentou, não ofereceu a frase de conforto apressada que as pessoas costumam oferecer quando não sabem o que fazer com a dor alheia. Apenas colocou um copo d'água sobre a mesa com o gesto simples e honesto de quem entende que às vezes a única coisa que se pode dar a alguém é espaço e presença. Isabela bebeu a água, sentou. O envelope foi o Augusto. Ela disse. Lara piscou. Augusto enviou a denúncia contra si mesmo, contra o esquema. Não sei se ele entendia completamente que estava se incluindo ao fazê-lo, ou se entendia e fez mesmo assim. Isabela olhou para a janela. De qualquer forma, sem aquele envelope, eu nunca teria vindo. E Renério teria chegado até a renovação do contrato sem que ninguém dentro desta empresa tivesse condições de reagir a tempo. Lara ficou em silêncio processando. Então, no fundo, foi ele que impediu o próprio plano de funcionar. Foi uma pausa. As pessoas não são apenas uma coisa, Lara. O Augusto fez escolhas erradas por medo e por fraqueza. E também fez a escolha mais difícil de todas, quando ainda tinha tempo de fazer diferença. Essas duas verdades existem ao mesmo tempo, e as duas são reais. Era o tipo de frase que não precisava de resposta. Lara assentiu e guardou. O cartão tem o nome do intermediário de Renério. Isabela disse, voltando ao centro. Precisamos entender quem é essa pessoa e qual é o papel exato dela antes que a reunião que Augusto mencionou aconteça. Se Renério já tem um comprador posicionado para a unidade, cada hora conta. Foi então que a porta se abriu. Soraya Neves entrou com uma expressão que não era a da diretora de operações, acostumada a reuniões formais.
Era a expressão de alguém que tomou uma decisão no caminho e chegou com ela já formada. Atrás dela, Fábio Carvalho, que fechou a porta com cuidado. Pedimos desculpas por entrar sem avisar. Soraya disse, olhando de Isabela para Lara e de volta para Isabela. Mas tem uma coisa que precisamos dizer antes que passe mais tempo. Isabela as observou. Pode falar. Soraya respirou. Na reunião de ontem, quando a senhora apresentou os documentos sobre a Solar Assessoria, eu reconheci o nome. Não da mesma forma que você. Não do passado. Reconheci porque semanas atrás, Augusto me pediu para assinar uma aprovação de despesa operacional que eu achei estranha. O valor estava dentro da minha alçada. A justificativa parecia técnica, e ele disse que era urgente. Eu assinei. Ela parou. Só depois da reunião de ontem eu fui verificar. O repasse que eu autorizei foi direcionado para a Solar Assessoria. O peso daquelas palavras chegou devagar, como quando se percebe que a água está subindo antes de entender de onde vem. Você tem o documento? Isabela perguntou. Tenho. Soraya colocou sobre a mesa uma cópia impressa com o carimbo de aprovação e a própria assinatura. Não estou aqui para me proteger. Estou aqui porque errei ao não verificar antes de assinar. E se essa informação é útil para o que a senhora está fazendo, ela precisa estar na sua mão. Fábio deu um passo à frente. E eu estou aqui porque, quando Soraya me contou, decidi que ficar à margem não era uma posição que eu conseguia mais ocupar. Se precisar de qualquer informação sobre os contratos comerciais desta unidade, pode contar comigo. Isabela olhou para os dois por um momento. Havia algo naqueles dois rostos. A mesma coisa que havia visto em Camila no saguão, em Lara no corredor, em Augusto na sala, que ela reconhecia como a marca específica de pessoas que escolheram fazer a coisa certa num momento em que fazer o contrário seria mais fácil. E cada vez que essa escolha acontecia, algo dentro daquele prédio se reorganizava. Não dramaticamente, não com discurso, silenciosamente, como ossos que voltam ao lugar depois de um tempo fora. Obrigada a vocês dois, ela disse. E Soraya, o que você fez agora exigiu coragem. Guardar teria sido mais cômodo. Você escolheu diferente. Soraya assentiu, os ombros afrouxando 1 milímetro que revelava o quanto havia pesado carregar aquilo desde a reunião do dia anterior. Precisamos trabalhar rápido, Isabela disse, se voltando para a mesa e abrindo o cartão de Augusto. O nome do intermediário é Hector Valmont. Fábio, você conhece esse nome no setor? Fábio franziu a testa. Cruzou os braços, processando. Hector Valmont, repetiu devagar, como quem procura uma gaveta específica numa memória muito organizada. Sim, conheço de referência. Apareceu algumas vezes em conversas de mercado como consultor de fusões e aquisições. Nunca me cruzei diretamente com ele, mas o nome circula em ambientes onde se negociam compras de ativos em dificuldade. Compras de ativos em dificuldade. Isabela repetiu. Exatamente o perfil. Ela olhou para todos ao redor da mesa. Renério tem uma reunião com Valmont, marcada para antes da renovação do nosso contrato principal. O objetivo é posicionar um comprador para esta unidade no momento em que a irregularidade financeira vazar de forma que comprometa a negociação com o cliente. Se o cliente recuar, a unidade perde receita. Se a unidade perde receita de forma abrupta e documentada, o valor de mercado despenca. Valmont entra, o comprador fecha e Renério recebe a parte que combinou. Quanto tempo temos até a renovação? Lara perguntou. Dias, Isabela respondeu. Não semanas. Dias. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da surpresa, nem da vergonha, nem do processamento. Era o silêncio de quem acabou de entender que o terreno está em movimento e que ficar parado não é opção. O que fazemos? Fábio perguntou. 2 frentes simultâneas. Isabela levantou. A primeira. Lara e Soraya preparam um dossiê completo com todas as evidências que temos. Os relatórios de compliance, os registros de acesso ao servidor, a confissão documentada de Augusto, a aprovação de Soraya com o contexto explicado. Esse dossiê vai para o escritório de auditoria externa contratado pela matriz ainda hoje. Não amanhã. Hoje. E a segunda frente? Soraya perguntou. A segunda frente sou eu.
Isabela fechou a pasta com o estalo seco de uma decisão tomada sem volta. Vou até onde Renério Campos está. Não para confrontar, para que ele entenda, olhando nos meus olhos, que tudo que construiu nos últimos meses chegou ao fim antes de ter a chance de se tornar real. Lara ergueu os olhos. A senhora vai sozinha? Vou. Isabela a olhou. Porque algumas conversas só funcionam quando não há plateia. E porque há coisas que eu preciso dizer para esse homem que não cabem em documento, não cabem em depoimento, não cabem em lugar nenhum, exceto numa sala com 2 cadeiras e a verdade no meio. Ninguém questionou. Havia algo na voz de Isabela que não era impulsividade. Era a determinação de alguém que carregou uma história pesada por tempo demais e finalmente encontrou o momento exato em que depositar esse peso onde ele pertencia. Antes de sair do prédio, Isabela passou pela sala de Rodrigo Mascarenhas. Ele estava à mesa com a postura de alguém que havia passado as últimas horas revisando mentalmente cada decisão dos últimos meses. Quando a viu na porta, se levantou imediatamente. Não por protocolo, mas pelo reflexo de quem ainda está aprendendo a ocupar um espaço diferente do que ocupou até ontem. Precisava te dizer uma coisa, ela disse, ficando na porta. O que aconteceu nesta empresa não foi inteiramente culpa tua. Houve um plano construído para usar as estruturas que você gerenciava sem que você percebesse. Isso não te absolve de tudo, mas muda o tamanho do que você carrega. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz saiu com uma textura que ela nunca havia ouvido nele, despida de qualquer camada de autoridade ou performance. Por que você está me dizendo isso agora? Porque antes de ir resolver o que está lá fora, era importante garantir que o que está aqui dentro não desmorona enquanto eu estou fora. Ela o olhou com direteza. Você ainda é o gerente desta unidade. E nas próximas horas, vou precisar que você seja exatamente isso. Não o homem que ri alto no saguão. O outro. O que você é quando ninguém está assistindo. Rodrigo assentiu. E havia naquele gesto simples mais comprometimento do que em qualquer reunião de metas que ele havia presidido nos últimos anos. Isabela saiu. Desceu pelo mesmo elevador de sempre. Cruzou o mesmo saguão onde tudo havia começado. Passou pela recepção onde Camila a viu partir e sustentou o olhar com a postura de quem decidiu ser diferente e já começou. Pela porta de vidro, a cidade esperava. E em algum lugar nessa cidade, Renério Campos ainda acreditava que o plano estava de pé. Ainda não sabia que a mulher que havia tentado soterrar em silêncio estava a caminho, e que desta vez ela não carregava apenas uma pasta. Carregava cada testemunha, cada documento, cada verdade que aquele prédio havia produzido em 2 dias, e a memória inteira de tudo que ele havia feito a ela numa época em que ela ainda não sabia que recomeçar podia ser mais poderoso do que qualquer coisa que alguém tenta destruir. O endereço no cartão de Augusto levou Isabela a um café no centro da cidade. Não era um lugar imponente. Era exatamente o oposto. Mesas pequenas, luz amarelada, o tipo de estabelecimento que as pessoas escolhem quando querem ter conversas que não querem ser vistas. Isabela chegou antes do horário que Augusto havia indicado para a reunião. Pediu um café que não bebeu e ficou sentada de frente para a porta com a pasta sobre a mesa e o mesmo olhar de quem observa sem revelar. O mesmo com que havia entrado pela porta da vantagem corporativa dias atrás. Renério Campos chegou sozinho. Ela o reconheceu antes que ele a visse. O tempo havia feito o que faz com todo mundo. Marcado, suavizado algumas arestas, criado outras. Mas havia algo nele que não tinha mudado. O jeito de entrar num lugar como se já fosse dono antes de sentar. O olhar que varre o ambiente não por precaução, mas por inventário, avaliando o que há de útil em cada canto. Foi exatamente no meio desse inventário que ele a encontrou. Parou. Não foi um susto. Foi o tipo de imobilidade que acontece quando o corpo recebe uma informação que a mente ainda está processando se é real. 2 segundos. 3. E então alguma coisa no rosto dele se reorganizou com a velocidade de quem passou a vida aprendendo a não deixar que nada apareça antes da hora. Ele caminhou até a mesa. Sentou na cadeira da frente, como se tivesse sido convidado. Isabela, ele disse. O nome saiu com a familiaridade forçada de quem quer parecer que não está surpreso. Renério, ela respondeu.
sem a familiaridade, sem a frieza calculada, com a serenidade específica de quem chegou até ali depois de um caminho longo e não precisa mais de nenhuma armadura. Ele olhou para a pasta, para o café intocado, para ela. Onde está o Valmont? Não vai vir, Isabela disse. Ninguém vai vir. Essa reunião é nossa. Renério ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, o tom havia mudado levemente, ainda controlado, mas com uma tensão nova que se instalou embaixo da superfície como corrente debaixo de água calma. Como você encontrou esse lugar? Você me ensinou a sempre olhar para o que está embaixo do óbvio. Foi uma das poucas lições úteis que ficaram. Ele não respondeu a isso. Vou te dizer o que aconteceu, Isabela continuou, com a voz que não subia de tom, que não precisava. O dossiê com todas as evidências do esquema que você montou ao redor da vantagem corporativa já está nas mãos da auditoria externa da matriz. Os repasses para assolar a assessoria, os registros de acesso ao servidor, a cadeia de aprovações manipuladas, a sua identificação como sócio único da empresa. Tudo documentado, tudo protocolado, tudo fora do alcance de qualquer tentativa de apagar. Renério não se mexeu, mas os dedos sobre a mesa pararam de se mover. A renovação do contrato principal desta unidade acontece dentro de dias. O cliente já foi informado por canais apropriados que há uma auditoria em curso iniciada pela própria fundadora da empresa, o que significa transparência, não fragilidade. A narrativa que você construiu para fazer a unidade parecer um ativo em colapso não chegou ao cliente. Chegou a mim primeiro. Isabela, ele disse, a voz descendo um registro. Você está fazendo isso parecer maior do que é. Era uma operação financeira com Renério. O nome saiu com uma firmeza que não era raiva. Era algo mais antigo e mais pesado do que raiva. Era o peso de uma mulher que perdeu anos, recomeçou do zero, construiu algo real com as próprias mãos e olhou para frente tempo suficiente para não precisar mais olhar para trás. Até que o passado decidiu aparecer pela porta dos fundos. Eu não vim aqui para negociar, ela disse. Vim porque havia uma coisa que eu precisava fazer pessoalmente. Uma coisa que nenhum dossiê, nenhuma auditoria, nenhum processo legal consegue fazer no lugar de uma pessoa. Ele a olhou. Pela primeira vez desde que havia sentado, o inventário desapareceu do olhar dele, e o que ficou era apenas um homem que sabia que não havia mais nada para calcular. Eu precisava te olhar nos olhos e dizer que não guardo mais nada disso, ela disse. Não o que você fez antes. Não o que você tentou fazer agora. Por muito tempo, o que aconteceu entre nós ocupou um espaço dentro de mim que custava mais do que valia. Eu construí a vantagem corporativa com uma mão no trabalho e outra segurando uma mágoa que eu fingia que não existia. Uma pausa em que o café esfriou mais um grau e a luz amarelada do lugar fez o silêncio parecer ainda mais real. Hoje eu largo isso aqui, nessa mesa. Não por você, por mim. Renério ficou olhando para ela com uma expressão que era difícil de nomear. Não era remorso, ou se era, estava enterrado debaixo de camadas que anos de escolhas erradas haviam sedimentado. Era mais parecido com o reconhecimento de quem se depara com algo que não esperava encontrar e não sabe o que fazer com isso. Isabela se levantou, pegou a pasta. O processo vai seguir o caminho que precisa seguir, disse, já em pé. E você vai responder pelo que fez. Não porque eu quero que você sofra, mas porque consequências são a única linguagem honesta que existe. Saiu sem olhar para trás, e pela primeira vez em muito tempo, a pasta debaixo do braço parecia mais leve. O dossiê chegou à auditoria externa naquela mesma tarde. 2 dias depois, a renovação do contrato com o cliente principal da vantagem corporativa foi assinada. Não em clima de crise, em clima de reconstrução, com a fundadora presente, com transparência sobre o processo de auditoria em curso, com a demonstração de que a empresa havia identificado um problema interno e agido antes que ele se tornasse irreversível. O cliente não recuou. Ficou. E na saída da reunião de assinatura, o representante do cliente disse a Isabela algo que ela não esqueceria. É raro ver uma empresa assumir um problema antes de ser obrigada. Isso diz mais sobre quem vocês são do que qualquer contrato. Semanas depois, os resultados da auditoria foram formalizados.
Renério Campos respondeu legalmente pela operação da Solara Assessoria. As evidências eram suficientes e estavam documentadas com uma solidez que não deixava margem para argumentação. Hector Valmont, o intermediário, cooperou com as autoridades em troca de acordo, o que acelerou o processo e fechou cada ponta do esquema que havia sido montado ao longo de meses com paciência e má-fé. Augusto Veiga afastou-se do cargo. Não foi uma demissão dramática. Foi um processo conduzido com a seriedade que o caso exigia e com o reconhecimento formal de que sua colaboração havia sido decisiva para que a empresa pudesse se proteger a tempo. Num bilhete que deixou para Isabela antes de sair, escreveu apenas uma linha. Devia ter encontrado coragem antes, mas ainda bem que encontrei. Ela dobrou o bilhete e guardou na mesma pasta onde estava o cartão. Não como troféu, como lembrete de que ninguém é apenas o pior que já fez. Rodrigo Mascarenhas ficou. Não no mesmo posto, num cargo reformulado, com supervisão direta da matriz e um conjunto de responsabilidades redesenhado a partir do que a crise havia revelado sobre os pontos cegos da sua gestão. Ele aceitou. Não com entusiasmo forçado, mas com a sobriedade de quem entende que recomeçar dentro do mesmo lugar exige mais do que recomeçar em outro. Nas semanas que se seguiram, Isabela ouviu fazer algo que não havia feito antes. Parar no corredor para perguntar genuinamente como os funcionários estavam. Não por protocolo. Porque havia aprendido, de uma forma que não se aprende em treinamento, que as pessoas ao redor não são figurantes da própria história. Lara Fontes foi promovida a coordenadora de compliance da unidade, com reporte direto à matriz e autonomia real para agir quando os alertas aparecessem. No primeiro dia, no novo cargo, organizou uma reunião com toda a equipe do departamento. Não falou sobre processos nem sobre sistemas. Falou sobre o que acontece quando uma empresa aprende a silenciar as vozes que deveriam ser ouvidas e sobre o que é necessário para que isso nunca mais aconteça. Ao final, uma funcionária jovem levantou a mão e perguntou: "E se ninguém ouvir mesmo assim?" Lara respondeu sem hesitar: "Então você documenta, você insiste e você encontra quem ouve. E se precisar, você faz o que a Isabela Drummond fez. Você aparece pessoalmente." Soraya Neves e Fábio Carvalho integraram o comitê interno criado para acompanhar a implementação das mudanças recomendadas pela auditoria. Não foi uma função glamurosa. Era trabalho de reconstrução, minucioso, silencioso, do tipo que não aparece em manchete, mas que é exatamente o que mantém uma empresa de pé quando a tempestade passa. E Camila Rezende pediu para ser transferida para o programa de atendimento ao cliente que a Vantagem Corporativa lançou como parte das mudanças culturais implementadas depois da crise. Um programa que havia sido proposto por Isabela com uma única diretriz: tratar cada pessoa que entra pela porta como se fosse a pessoa mais importante daquele dia, independente de como ela chegou, independente de quem ela parece ser. Camila havia se tornado, sem que ninguém planejasse, uma das vozes mais consistentes desse programa, porque ela sabia, de um jeito que teoria nenhuma ensina, o que acontece quando uma pessoa é tratada como se não importasse. Na última tarde, antes de Isabela deixar a unidade para voltar à matriz, ela subiu uma última vez até a sala do último andar. Ficou de pé junto à janela que havia escolhido tanto tempo atrás. A cidade do lado menos movimentado se estendia como sempre, indiferente, constante, sem saber que em algum andar daquele prédio, uma história havia começado com um envelope sem remetente e terminado com algo que nenhum documento conseguia registrar completamente. Mariana entrou com uma xícara de café, desta vez quente, e a colocou sobre a mesa sem dizer nada. Antes de sair, parou na porta e disse, com a voz de quem guardou aquilo por dias: "Senhora Drummond, posso dizer uma coisa?" "Pode." Quando a senhora chegou naquele dia e foi mandada sentar nas cadeiras de plástico, eu soube. Eu sabia quem a senhora era. Tinha visto fotos. Mariana fez uma pausa. Mas não desci. Não interferi. Fiquei esperando para ver o que acontecia. E me arrependi disso nos dias seguintes. Isabela a olhou com atenção genuína. "Não precisava me contar isso", ela disse. "Precisava", Mariana respondeu. "Porque desde então eu me fiz uma pergunta que não me largou. Se a senhora não fosse a dona da empresa,
Se fosse apenas uma pessoa comum que precisava ser ouvida, o que eu teria feito? Os olhos de Mariana brilharam. E a resposta que encontrei é a que mudou alguma coisa em mim. Deveria ter descido de qualquer forma. Não pelo cargo, pela pessoa. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que vinha do mesmo lugar de onde havia saído a frase icônica do saguão. Profunda, firme, construída em anos de vida real. Esse é o tipo de percepção que não tem preço, Mariana. Guarda ela. E quando o dia difícil chegar, e vai chegar, ela vai ser mais forte do que qualquer regra escrita em manual. Mariana assentiu, enxugou os olhos discretamente e saiu. Isabela ficou olhando para a cidade mais um tempo. Pensou em Renério e no peso que havia deixado naquela mesa de café. Pensou em Augusto e no bilhete dobrado na pasta. Pensou nas cadeiras de plástico e no logo que havia desenhado num guardanapo. Pensou em tudo que havia construído, perdido, reconstruído, e em como a vida tem a tendência irritante e milagrosa de ser sempre maior do que os planos que a gente faz para ela. Bebeu o café, pegou a pasta e desceu. No saguão, a recepção estava movimentada. Pessoas chegando, sendo recebidas, sendo ouvidas. Camila estava de pé atrás da bancada e quando viu Isabela saindo, parou o que fazia e disse, com uma voz clara que não precisava de nenhuma plateia para existir. Boa tarde, senhora Drummond. Isabela parou. Sorriu. O sorriso real. O que não tem nada de estratégico. O tipo que só aparece quando algo dentro da gente reconhece que valeu a pena. Boa tarde, Camila. E saiu pela mesma porta por onde havia entrado dias atrás. Pela calçada, a pé, com a pasta debaixo do braço e o olhar que agora não precisava mais observar em silêncio. Porque o que ela veio buscar, encontrou. Não era punição. Não era vingança. Não era nem mesmo a prova de que havia construído algo que resistia. Era a certeza de que uma empresa não é feita de contratos, de logos iluminados ou de andares envidraçados. É feita das escolhas que as pessoas fazem quando ninguém está obrigando. Das coragens silenciosas que acontecem em corredores sem câmera, em banheiros sem plateia, em salas pequenas com janelas para o lado menos movimentado da cidade. Das vezes em que alguém decide, sem garantia de resultado, ser melhor do que o ambiente pedia. Isso era o que a vantagem corporativa havia perdido. E isso era o que, em 2 dias que começaram nas cadeiras de plástico de uma recepção, havia encontrado de volta.